Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa primeira experiência, né, como estágio do curso de supervisão. Estou vendo que poucas pessoas estão aqui, mas aqui eu não avisei isso assim oficialmente, né? As pessoas não sabem. Eu estou usando a sexta-feira hoje, que a Micheline, ela, por um problema pessoal, precisou sair, e ficou aberta a sexta-feira. Então, aproveitar a sexta-feira para a gente fazer aí o estágio de supervisão. Nós já tivemos 2 aulas de supervisão com a professora Ana, e a gente hoje vai entrar agora nessa nosso primeiro dia, né, de discussão sobre essa questão aí de como é que vai ser esse nosso estágio, tá bom? Eu estou vendo a Francisca aí, a Francisca acho que não faz o curso de supervisão, mas fica à vontade, tá bom, Francisca, para participar e ouvir, né? Se entrar alguém que não faz parte do curso de supervisão, eu já coloquei as pessoas lá, é só participarem, tudo bem, e quem não foi chamado por convite por e-mail, é só falar que a gente vai colocar lá para participar também, tá bom? Ok? Bom, a gente sabe bem que tem algumas coisas básicas, não é mesmo? Bem básicas, que a gente não pode deixar de abordar enquanto supervisor. Tá bom, então, eu vou falar algumas coisinhas básicas aqui, né? Que seria importante nessa questão da supervisão na psicanálise, né? Bom, é importante que a gente fale um pouco, né, sobre a nossa trajetória nesse momento agora que a gente está começando, para que a gente possa, né, se conhecer um pouquinho, tá bom? Ok? Então, aí temos aqui, né, hoje 4 pessoas presentes nesse momento aqui, e que já atendem paciente há anos, né? Já tem pacientes há anos, e tem o seu jeito de clinicar, de atender, né? Estudou, se autorizou, e muitas vezes se vê, né, em momento de dificuldade, perguntando algumas coisas para si mesmo, em determinado momento em que você está lá com o seu paciente, e até depois que o paciente sai, se perguntando se você acertou ou se você errou, né? E aí, isso é uma questão que a gente é uma questão que a gente vê com muitos psicanalistas, né? A perda de paciente, o paciente vai embora, às vezes. E aí se perguntar o que será que aconteceu. É porque às vezes a gente tenta levar tudo, né? Querer fazer tudo, ter todas as respostas, e a gente acaba se perdendo nisso aí. Então, a supervisão é muito bom por isso, porque a gente traz a situação para a supervisão, a opinião de outras pessoas, né? De outros profissionais. Por mais que a gente tenha bastante tempo nessa questão como psicanalista, sempre existem coisas novas, né, que aparecem, casos novos, diferentes, bem diferentes. Bom? E aí eu vou dar uma palhinha aqui para cada um de vocês, gente. Tem que ser rapidinho, tá? Não pode se estender muito. Mas eu vou começar aí, né, da direita para a esquerda, então, daqui da minha tela, com o Eric aí. Falando rapidinho, tá, Eric? Sobre aí a tua experiência aí como psicanalista aí, né? E também contar rapidinho alguma dificuldade que tenha tido, tá bom? Para a gente Boa começar. noite para todos. À vontade. Boa noite para todos. A minha experiência aqui, se brincar, é uma das menores. Apesar de ter feito algumas formações, de atendendo propriamente dito, eu estou há um pouco menos de 2 anos. Atualmente, uma das dificuldades que eu tenho é sobre como interagir com as novas questões que estão surgindo. Tanto certas questões ligadas à religião, quanto certas questões ligadas à variação absurdamente grande de gêneros, que é uma área que, uma, quase não existiu no cursos que eu fiz, e duas, é como se quanto mais eu estudasse, quanto mais eu entrasse em contato, mais parece vasta.
Tudo bem. E agora eu passo a palavra para o próximo. Legal, Alexandre. Vamos falar, Alexandre. Pode falar. Perdeu o som, Alexandre? Perdi o som aqui um momento aqui. Voltou. Voltou. Eu formei há pouco tempo, sabe, doutor Márcio? Eu formei há pouco tempo agora na psicanálise, mas a gente já vem trabalhando aí dentro da psicanálise, dentro da psicologia, com a parte da psicanálise e a psicologia pastoral, né? Eu formei em teologia, então a gente tem um estudo aí mais aprofundado. Então a gente está sempre atendendo mesmo, no momento eu não estou atendendo assim em um consultório, mas a gente acaba atendendo os irmãos mesmo na igreja, né? Várias pessoas com vários casos, né? A gente tem atendido, conversado, orientado, né? Dentro daquilo que a psicanálise e a psicologia ela nos dá, né? De parâmetro, né? De base para que a gente possa tá orientando, né? Orientando e ajudando a todos da maneira correta, da maneira mais ética possível, porque, como o senhor disse aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito doentes, as pessoas estão doentes e elas não sabem, muitas das vezes, que estão doentes, né? E a gente está tentando aí, eu, no momento, como não estou clinicando, eu estou buscando bastante conhecimento aí, por isso que eu estou aqui fazendo na Sobrapa aqui, muito orgulho, né? Com muita honra de estar aqui. Toda vez aí que eu posso participar, tu vem participar das aulas, para a gente poder adquirir aí mais experiência aí que esses mestres têm aí, né? Isso aí. Então a gente adquirindo experiência cada dia mais, né? Por mais que a gente não está clinicando assim diretamente em consultório e tudo, mas a gente está sempre envolvido nesse meio aí, né? E a gente está buscando, eu principalmente estou buscando aí bastante mais conhecimento e ter mais visão nesse campo, né? Da psicanálise e da psicologia também. Isso aí. Agora vamos com Siqueira, né? Sim, boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite aos colegas aí. E eu tenho atendido desde a pandemia. Eu fiz a psicanálise, fiz o curso antes da pandemia. Comecei antes da pandemia, peguei a pandemia toda, e em 2021 eu comecei a atender. Então, 21, 5 anos, quase 5 anos, é isso aí. Qual que é a dificuldade que eu encontro, né? Assim, eu atendi criança, adolescente, já atendi adulto, atendi uma criança de 6 anos, não me dei bem atendendo criança, eu acho que requer muita especificidade para atender criança, então não é o meu forte. Eu gosto de atender adolescente e adulto. Muito bem. Qual é a dificuldade? Eu vou colocar para vocês, por exemplo, atualmente, né? Eu tenho um paciente que é muito intelectualizado. Então, a gente se coloca numa posição assim, claro, eu não quero mostrar o douto saber, porque a gente tem uma experiência, a gente tem leitura, a gente tem vivência, tem informação, mas aí você defronta com um paciente que é intelectualizado e me parece que ele quer sobrepujar você, ele quer mostrar mais conhecimento que você. Então, é uma das dificuldades que eu tenho encontrado. Por exemplo, como contornar isso aí, né? Eu vi de regra, Márcio e colegas, eu faço uma anamnese antes e vou trabalhando, depois, pela anamnese, eu consigo fazer um planejamento da próxima sessão, que eu atendo semanalmente. Então, pela anamnese, já sei, já formulo mais ou menos as perguntas e vou trabalhando assim. Tem dado certo. Agora, essa questão que o colega levantou aí, que o Eric levantou, ela às vezes me assusta também, essa questão dos gêneros. Eu tenho uma paciente que ela não tem definição.
ela não sabe se opta pelo masculino ou se opta pelo feminino. Então, aí me pegou, né? Falei, puxa vida, e agora, né? E agora, José? Então, Márcio, eu acho que nessas reuniões, nesses encontros nossos de supervisão, tal, vai ser extremamente interessante para a gente discutir isso aí, porque às vezes a experiência que eu não tenho nesse aspecto, nessa linha de manejo, o outro colega tem. E a É gente isso aí. vai trocar experiência e a gente vai aprendendo. Eu acho extremamente interessante isso, essa ideia aí. Isso aí, legal. Para começar, é isso aí. Ô, Francisca, tá me ouvindo? Francisca tá ouvindo? Não. Acho que ela tá fora, né? Ô, Ricardo, tá me ouvindo? Ricardo, tá ouvindo? Ela também tá fora, eu acho. Bom, então, isso aí que você comentou, sabe, essas questões dessas pessoas que acabam, com tendo essa ambiguidade, essas questões, né? Isso a gente vê bastante, né, hoje em dia, porque vê bastante hoje em dia por conta do processo em que a gente está vivendo hoje, né? Em que as pessoas, elas precisam fazer escolhas, né? E Opa, aí, desculpa, boa noite. Eu estava, na verdade, saiu fora do ar. Ricardo, então, vou te dar a fala já para você aqui. Eu estava falando aqui com o José. Pessoas precisam fazer escolhas, né? E aí, né, no momento da escolha, é que vem a dúvida. É interessante isso que você fala aí. Né? Exatamente. Isso aí, no momento da escolha vem a dúvida. Ô, Ricardo, a gente está falando aqui, nós estamos nos apresentando aqui nessa primeira aula de estágio de supervisão, cada um colocando aqui a sua experiência, entendeu? Aí eu queria que você também, não sei se você já atende, ou já atendeu, ou pretende atender. Na verdade, eu atendo, mas de uma maneira diferente, porque a minha área é perícia, né? Perícia? Eu sou perito grafotécnico, sou auxiliar de justiça, e eu estou focando mais na psicanálise forense. Por quê? Porque é uma área que muito pouco explorada, né? Eu tô com um caso agora, que foi nomeado, de um assédio sexual via fone, e é onde a pessoa, na verdade, está muito perturbada em virtude disso. Então, e nós não temos, né? Não tem psicanalista forense que cuide desse tipo de área. Então, eu estou focando mais nessa área, embora tenha que me aprofundar muito mais mesmo. Por isso que eu preciso participar com vocês, aprender com vocês de verdade, que eu tenho certeza que tem muito mestre aí, né, e nós somos sempre aprendizes. E temos que ser bons ouvintes, né? Que a gente tem muito curso de locutor, mas eu nunca vi um curso de ouvidor. Né? Curso de locutor todo mundo tem, mas curso de ouvidor eu nunca vi na minha vida. Então eu quero, na verdade, aproveitar o máximo possível com vocês. Como ele falou, a gente trocar experiências, isso é muito importante mesmo. E não vou negar, mas sinceramente agradeço muito por você ter me recebido na Sobrapa. Sinceramente, de coração, agradeço muito fazer parte de vocês aí. Legal, Ricardo. A gente estava com a Elza Gomes, que era uma psicanalista forense, que começou com a gente, mas ela teve que sair, ela não conseguiu manter o horário. Tem até se você ver na nossa playlist lá, tem a aula dela gravada, se quiser assistir lá. É muito interessante a primeira aula que ela deu, ela ia dar as aulas para a gente, parou. Depois a gente pode conversar sobre isso, se você tiver interesse. Tem sim, sem dúvida alguma. Eu trouxe o assunto, mas ela, infelizmente, ela ficou muito cheia e ela estava fazendo durante o dia, 10 horas da manhã. E aí ela acabou não conseguindo manter, porque à noite nosso horário estava cheio, e aí ela acabou fazendo uma super aula muito legal, está lá na playlist, vale a pena. Emanuela, vamos boa olhar noite. sim. Então, vamos lá. Emanuela, boa noite.
Professor, Opa, eu cheguei depois, eu não sei qual foi a pergunta que você fez. tudo bem. É que a gente hoje, a nossa primeira aula de estágio de supervisão, contando como estágio, viu? Você está inscrito lá no curso de supervisoras? Sim. Tá, né? Então. Hoje vai ser uma aula onde a gente está conversando aqui um pouquinho sobre nossas experiências, né? E como é que a gente lida e como é que a gente vê essa questão do atendimento, tá bom? E aí você fala rapidinho, que a gente está falando rapidinho, para não gastar muito tempo, né? Sobre um pouquinho de experiência, se você já atende, se você não atende, se pretende atender. Eu já atendo. Eu faço na- então, eu conheci. Parabéns. Pela oportunidade. O som seu está cortando. Tá conseguindo ouvir, não? Está O cortando o seu Ricardo som. está com o som dele aberto. Ricardo, fecha o seu som aí. Ah, tá. Isso, o Ricardo já fechou. Pode seguir agora. Eu agradeço com a oportunidade de estar aqui. Eu já sou aluna da graduação. Minha experiência maior é como terapeuta. No percurso, eu conheci a psicanálise, eu não conhecia, e me identifiquei bastante. Hoje, já fiz vários cursos em psicologia, sou formada em letras, direito, sou psicopedagoga, e tenho me interessado bastante sobre a psicanálise. Agora, eu penso em aprofundar muito mais para jovens e adolescentes. É uma coisa que eu gosto. Eu estou fazendo mestrado em neurociências das emoções, e aí eu também penso me aprofundar bastante neste foco. Bom, legal. Francisca, você quer falar alguma coisa? Você está vendo que você está quietinha aí? Não, só estou ouvindo. Se quiser participar, você já pode falar à vontade, viu? Pode falar. Então, pessoal, é isso Eu aí, né? ainda não trabalho. Você ainda não está atendendo, né? Mas você vai atender, já já. As aulas vão acontecer de 15 em 15, professor? Não, exatamente. Esse encontro vai ser de 15 em 15 dias, tá? Na sexta-feira. Bom, pessoal, então, esse encontro nosso hoje é inicial, né? Para a gente poder, então, se conhecer e começar a falar sobre essas questões que nos causam desconforto, né? Que nos causam insegurança, muitas vezes, que nos faz pensar, como o Siqueira falou, sobre essa questão do suposto saber, né? Em que se a gente se prender a isso, a gente caminha por um caminho muito ruim, porque a gente vai querer ter todas as respostas. E aí a gente falha às vezes. Então, vir para o grupo de supervisão é importante, porque a gente vai ouvir a opinião de outro, né, do que o outro pensa sobre aquilo, tá bom? Mas eu queria dar uma entrada aqui, eu queria dar uma entrada aqui com a gente aqui rapidinho, e a gente já passa para frente, né, o que a gente vai esperar desse estágio, né? Primeiro, aquela questão que foi falada agora há pouco aqui sobre a questão da prática da escuta, né? Que foi até o Alexandre que falou, né? Acho que foi o Alexandre que falou, se não me engano. A importância da escuta, né? Que a gente vai desenvolver aqui nesse estágio de supervisão, os casos que a gente vai estar trazendo, né? Esses casos teóricos e clínicos, bom? E falar para vocês sobre a forma de avaliação devolutiva, né? Que vai acontecer durante o processo aí, esse curso nosso, que lá no final a gente vai nos colocar numa situação de avaliação, né, e avaliador, tá bom? Pensa aqui sobre essa questão do sigilo e confidencialidade que a gente vai trabalhar, né? Que isso é normal, que a gente vai poder falar aqui dentro e o que falar aqui dentro vai ficar aqui dentro. E a gente não vai precisar falar nada pessoal de paciente nosso, de jeito nenhum, tá bom? Lembrar a vocês que a gente precisa do consentimento de livre informado, sempre que a gente for falar sobre casos, né, de alguém, quiser trazer casos de alguém, caso real, para discutir como estudo de caso, a gente precisa, tá bom? A gente vai entrar também falando aí, né, isso aí a gente está falando de ética agora, tá? Como é que a gente vai atuar diante de autolesão, né, de violência, de abusos, como agora mesmo estava se falando aqui agora, né? Tá bom? A nossa postura profissional, e inclusive dentro das redes sociais, como é que a gente vai se comportar, tá bom?
Vamos acompanhar todo o processo do psicanalista aqui dentro, que seria as transferências e contra-transferência, como é que acontece isso, né, e qual é o impacto disso que a gente tem. Por isso a gente vem para a supervisão. Lembrar sempre dos princípios de Freud sobre a atenção flutuante, né, e como a gente lidar no manejo do silêncio, que a gente lembra, né, que o manejo do silêncio é a maior tortura que a gente tem, quando o nosso paciente não fala. Trabalhar aqui dentro também essa questão de como atuar como psicanalista da neurose, da psicose e até do autismo mesmo. Bom? E pensar junto as hipóteses, né, de como é que a gente vai trabalhar com respeito a esses casos. Ok? Então, é basicamente essa questão aí, né, que a gente vai estar trabalhando dentro dos conceitos de psicanálise, e a gente vai trabalhar também a questão de casos, né, como eu falei para vocês, sempre na questão do anônimo, trazer o caso. Vamos trabalhar como exercício, o sujeito relata a sessão dele, né, fala sobre o seu paciente, como se sentiu durante a análise, e aí nós entramos em discussão. Né, entramos em discussão, chegando e cada um colocando seu ponto de vista, para tentar aí trazer a melhor resposta possível. Quer dizer, para que o sujeito consiga, né, fazer o que Lacan fala sobre a questão do desejo, né, o desejo do analista, tá bom? Depois a gente, então, entra em perguntas e respostas, e no finalzinho das nossas aulas, a gente sempre vai fazer um encerramento e comentar sobre a próxima aula. Bom, então, basicamente, será assim que nós vamos trabalhar, tá bom? Basicamente, será assim que a gente vai trabalhar. Hoje, eu queria, então, já começar colocando aqui um posicionamento aqui, né, com respeito a como que a gente agiria mesmo, né, vamos trazer já o caso do Siqueira aqui, né, com essa questão aí, ele falou, né, e como se colocar diante de uma situação em que a pessoa não sabe se decidir sobre a sua questão sexual, o que ela é de verdade. Se pode escolher se quer ser um ou quer ser outro, tem hora que quer ser um, tem hora que quer ser outro, e aí a gente, com esse paciente na frente da gente, a gente diz o que para ele? Porque se a gente vê no senso comum, o que se fala por aí? O cara escolhe ser aquilo que ele quer ser, não é isso? Escolhe o que ele quer ser. E nós, como psicanalistas, nós podemos nos colocar nessa situação de opinar sobre a decisão que o sujeito tem que ter? E aí? O que vocês acham? Em absoluto. Em absoluto. Eu não tenho que sugerir nada para o meu paciente. Eu vejo assim, Márcio, eu acho que é um terreno muito perigoso você sugerir algo do tipo, então faça isso, ou vai por esse caminho. Não. O que você acha disso? Você devolve. A devolutiva para o paciente é muito interessante, é muito importante, né? Ele traz o caso, fala, estou vivendo essa situação. Eu falei, como é que você se sente assim? O que provoca você isso aí, né? Que sentimentos você tem? Enfim, ele traz para mim as emoções, os sentimentos, as reações que ele tem e me provoca um comentário. Olha, isso acontece em função disso, tal, tal. Por isso, Márcio, é extremamente interessante, isso na minha ótica, claro, você voltar à infância do paciente. Eu vou à infância do paciente. Eu vou até a gestação do paciente, que é o nascimento. Eu trago como é que foi isso aí, né? Como é que foi o seu parto? Como é que você sabe da sua história? Enfim, até chegar fazendo perguntas mesmo, né? Porque tem pai que é assim, a gente assiste a alguns filmes, né? Que o pai fala. Eu tive um aluno, só para exemplificar, Márcio, me permita colocar uma situação interessante. Claro. Eu tive um aluno no ensino médio, aqui numa escola em Jacareí, que ele chegou outro dia na sala de aula com um calor danado, ele de manga comprida, né? Aí eu
eu dou aula de português, de redação, e eu falei assim para ele, tá calor, você não tá com calor? Arregaça essa manga. Eu falei, não posso, professor. Eu falei, por quê? Eu tô cheio de marcas de cigarro. Eu falei, deixa eu ver, mostra para mim. Aí ele mostrou as marcas de cigarro nos 2 braços. O pai dele queimou ele com cigarro porque ele falou que queria fazer balé. Ele falou que queria fazer balé. E o pai falou, filho meu não vai fazer balé. Isso não é coisa de homem. Ou seja, então, você vai buscar umas questões assim, você traz o diálogo entre pai e filho, mãe e filha, ele vai trazendo para você, você vai somando isso, você vai catalogando isso, aí você vai entendendo por que que ele age daquela forma. Então, eu vejo assim, isso tem dado certo para mim, ô Márcio e colegas, isso tem dado certo para mim, porque não tem jeito, nós não escapamos da nossa infância, não adianta. É freudiano, é kleiniano, você tem que buscar lá na base. O que aconteceu lá na raiz? E isso vai ter repercussão na adolescência, vai ter repercussão na vida adulta. E eu estou achando sensacional isso aí, porque eu percebo, foi, puxa vida, olha só. Então, às vezes, a forma que você aborda a questão, nada de sugerir nada, faça isso, faça aquilo, odeie seu pai, enfim, não converse com seu pai. Não, negativo. Negativo. Vamos trazer, vamos ajudá-lo, afinal de contas é um sofredor. Véio. Isso que o colega falou aí, ouvidor, o cara é sofredor, esse menino de 16 anos, caramba, que isso? Como assim? Aí eu me coloco, né, aquela questão da transferência, né, eu me coloco no lugar do menino, foi se fosse comigo. Como eu me sentiria? Entendeu, Márcio? Se você puxou um ponto muito importante aí, que você acabou chegando em Lacan, né, no grande outro. Isso, grande entendeu? outro. E aí eu acho assim, quer dizer, se você pensa assim, quem aí é mais responsável entre o pai que queimou ele com cigarro, né? Pois é. Qual é a responsabilidade do pai nessa questão de ter colocado ele lá, queimado ele com cigarro, trazendo para ele essa dor, essa tortura aí, esse trauma que ele nunca mais vai se recuperar tão fácil. Será que esse pai aí, ele é 100% culpado de estar tomando essa, de estar fazendo isso? Será? Porque então, nessa hora a gente transforma o pai num vilão, né? Sim, vai saber também a infância desse pai, como é que foi. Isso aí. Ele está, de certa forma, transgeneracionalidade, ele está trazendo de geração para geração, está reproduzindo um comportamento. Dá para entender que o pai está querendo proteger ele, queimando ele de cigarro? Dá para entender? Pois é, por isso esse tripé aí da psicanálise é extremamente importante, né? A teoria, a análise e a supervisão. E eu não escapo disso. Se a gente chegar na discussão aqui, a gente vai ver e a gente tem que trazer 2 caminhos aí, eu penso, sabe? Um caminho é assim, tipo, o que você pode trazer de sentimento com respeito ao seu pai? Entendeu? Porque isso é um ponto que ele tem que trazer na análise dele. Isso. E depois que ele trouxer isso, você vai falar da como você falou aí. Os pais deles, o avô dele. Isso. E o bisavô. Se você conseguir trazer isso aí à tona, você vai entender por que ele procedeu assim. Porque quando ele começar a perceber que o pai dele fez aquilo, porque o pai dele tem algo que precisava ser tratado e não foi tratado, entendeu? Ele percebe que o pai também é vítima. Entendeu? Por isso que todo mundo tem que fazer análise. Eu acho extremamente importante você fazer análise por causa disso. Às vezes, você sacrifica, que nem você falou, meu pai é um vilão, sacana, meu pai sacana, como é que meu pai faz isso comigo? Mas vai saber por que o pai fez isso. Então, quando ele consegue perceber, não sei se esse garoto faz análise, eu não sei, faz tempo que aconteceu isso, faz uns 10 anos mais ou menos, mas assim, eu, enquanto professor, não tinha essa análise psicanalítica que eu tenho hoje, tá? Hoje eu já convidaria esse menino, escuta, você faz terapia, alguma coisa, tal, vamos trazer isso para hoje. Vou trazer isso para hoje. Se é hoje que acontece isso comigo, um aluno meu, eu falo, faça terapia,
e você vai entender algumas coisas. Acabou, Isso ué. aí. Aí, mas até Eu aí, já né? comecei a caminhar melhor para ele. Tá. Érica, vamos lá? Eu estava escutando a questão que o doutor Siqueira estava falando e eu estava me lembrando de um caso que pega exatamente essa linha que você está falando. Estava atendendo uma pessoa, o pai é bastante violento e tudo mais, e quando ele foi contando a história, aí ele foi contando a história do pai, e de repente veio a questão do avô dele, que é o pai do pai. Olha, para você ter uma ideia, ele era aquela pessoa mais rural que ele contou certa vez um caso que realmente me chamou a atenção. A, o, era o pai? É, exatamente, é o pai. O pai dele simplesmente, ah, ou melhor, o pai não, é o pai? É o pai, é o pai, é o pai em relação ao avô dele. Simplesmente, quando ele era mais novo, ele teve uma X-questão. A professora deslocou, pegou ele com tanta força que deslocou a orelha dele. O pai fez questão de ir na escola. Sabe para que fez questão de ir para a escola? Para parabenizar a professora. Ele fez questão de parabenizar, porque era uma professora muito digna, que sabia realmente colocar adequadamente os alunos. É claro que uma pessoa que teve uma situação dessa, teve todas as situações tão fortes, muito dificilmente não traria também. Se eu comparar a situação dele com a situação de como ele criou o filho, foi muito branda. Mas mesmo assim, ainda era muito machista, muito violenta, muito restritiva. Aí você vê com muita questão isso que o doutor Secretário está falando. Como essa questão, muitas vezes, você olha, mas o pai foi violento, foi isso, certo, mas como é que foi a criação dele? Como é que foi as coisas que ele passou? Às É isso vezes aí. era tão mais violenta que ele tentando ser brando ainda é muito violento. É isso aí. Acho que é isso aí é o caminho, é a gente pensar sempre nessa questão de que o grande outro, ele nos ensina aquilo que a gente deve seguir e fazer. Com O super, certeza, o com super, certeza. superego é criado, entendeu? Nesse misto aí. Enquanto você vai crescendo, né? O grande outro vai dizendo como é que tem que ser as coisas e você vai criar esse superego. E esse Uhum, superego, ele vai agir. Ele vai agir. uhum. Ele vai atuar como sendo aquele sujeito que fala assim, isso é para o seu bem. Sim, Então, sim. podem matar uma outra pessoa para o bem daquela pessoa. Depende do qual eu... Infelizmente, eu cheguei a conhecer literalmente um caso desse. É isso aí. Eu cheguei a conhecer, a pessoa estava no presídio, ah, e a mãe disse claramente que não, que estava tentando impedir que aquele filho sofresse muito mais. Ele tinha um caso, no caso de homossexualidade, ela foi tão violenta de tentar afastar ele do mau caminho, que ele terminou morrendo. Então, você vê. É isso aí que E o acontece. pior, ela tinha certeza que fez pro bem dele, que estava ajudando Isso. ele para que ele não sofresse muito mais. É isso aí. Aí você vê como É é que é o claro que no poder, caso né? dela foi encaminhado para uma questão psiquiátrica também. É. Você quer ver aqui uma situação que é nítido isso aí? É a mãe falar para a criança, não nem deveria ter nascido. É, Você não era para estar aqui. Olha isso. só. É, Como é que isso aí vai repercutir na cabeça da isso criança, aí. no inconsciente dessa criança, o resto da vida? Eu tive uma paciente agora recente, o Siqueira e Eric, Uhum, que ela não falava com a mãe dela, né? Por quê? uhum, Porque a mãe, foi uma gravidez indesejada, Aí, ó. né? E só que a mãe sempre declarava isso para ela, e ela cresceu com essa dificuldade, com esse sentimento de que a mãe a odiava. Com uhum, certeza. E aí, o que que acontece, né? O tempo passou, a mãe dela também, a mãe dela casou com
um homem lá ficou sendo enteada do homem. O homem também acabou com maus tratos com ela e tudo mais, e a vida seguiu o curso, o homem acabou morrendo mais para frente, e onde que a mãe estava hospedada agora? Na casa dela. Olha só. E ela tinha esse sentimento aí, né, de que a mãe a odiava, e ela não conseguia se relacionar com a mãe por causa disso aí. Isso já se passava há mais de 50 anos. Entendeu? Coisas da infância, coisa de nascimento. Não, é impressionante. O que tem de casos assim, você vê, tem um conto do Graciliano Ramos, eu acho que o Eric deve conhecer bem, também, você também, é claro. O Cinturão, do Graciliano Ramos, mostra exatamente essa questão aí, o cinturão. É um conto maravilhoso. Como é que o pai age com o filho? Então, ou seja, nós temos N problemas dessa natureza, e agora, né? Como consertar isso? Esse é traumático, você arrasta para o resto da vida. E é bem possível que você venha a reproduzir isso depois, né? Uhum. Só para ser mais enfático, o Eric e o Márcio, eu estudei em colégio interno, eu, Siqueira, em 1961. Eu fui castigado, eu acho que eu já contei isso aqui. O vigilante em seminário, eu estudei em seminário. Eu contei, o Márcio já sabe dessa história aí. Eu estudei em seminário em Taubaté aí. Então, tinha o vigilante no seminário. O vigilante tomava conta dos menores. Aí eu conversei na sala de estudo, o camarada me convidou, falou, me acompanhe, por favor. E me deixou de joelhos diante de uma imagem de São José na quadra ali. Não sei se o Márcio conhece ali o seminário diocesano. Conheço, estive lá já. Eu estive lá várias vezes. Você esteve lá, então. Tem uma imagem, não sei se tem, perto da capela, uma imagem de São José com o menino Jesus no colo. Eu fiquei de joelhos no cimento, no sol nas costas. Meu amigo, fiquei 1 hora de joelho, depois o cara foi lá, pode sair. Puta que pariu, desculpe. Mas olha, 1 hora de castigo de joelho em 1961, Márcio. Gente, hoje eu fazendo psicanálise, eu lembro desse castigo, isso vem à minha memória, eu vejo a imagem, o rosto do São José. Gente, eu estou com 75 anos, caramba. Como é que isso não sai da minha cabeça? Não vai sair tão cedo, tão Não fácil. vai sair tão cedo, eu vou morrer com ele. Tem que elaborar mas isso é bem aí, né? forte essas situações, né, Siqueira? Foi. Certas situações marcam muito. Nossa. Já eu não posso dizer que eu tive experiências similares, porque eu sou da década de 70. Estudei também em escolas de padres e afins, mas já era outra época, já era muito diferente. Sim, sim. O máximo que eu peguei foi ser colocado na ponta da sala, olhando a parede na frente de todo mundo. Tá vendo? Ou professores que, como eu diria, naquela época, como ambos sabemos, não existia o conceito de bullying nem nada. Então, você tinha aquele local que era mais alto, que era como se fosse uma espécie de palco, você se voltava para todo mundo, tinha que fazer questões de tabuada, outras coisas, e, obviamente, se você errasse, digamos que se fosse só chamado de burro, a gente era uma pessoa muito sortuda. É isso aí. Vamos passar agora, Era Alexandre, comum. vou dar uma cortadinha. Alexandre, tem alguma coisa que você queira falar? Acho que seria interessante também que você fizesse algum tipo de comentário. Doutor, eu estava aqui ouvindo o professor Siqueira, o Eric, fazendo comentário, até o senhor mesmo, e nós podemos fugir dessa linha de raciocínio mesmo, não, né? Desses traumas que vêm da criança, desde criança, né? Desde pequeno. Os traumas infantis mesmo. Porque eu já tive, conversando com jovens já, né? Com esse problema, né? De identidade. E eles se relataram a mesma coisa. Os abusos sofridos na infância, né? Quando era criança ainda, pequeno. Isso aí foi fazendo com que eles tomassem essa posição e eles não conseguiam sair disso. Tanto que ele chegava, lutava, né, queria sair, mas eles não estavam conseguindo achar uma forma de sair, porque ele estava preso lá no passado, estava preso lá no acontecido ainda, lá atrás.
né? É que nem o professor Siqueira falou aí, não sai da cabeça, né? Não sai, E não sai. se a pessoa não fizer uma terapia, se a pessoa não fizer mesmo um tratamento, a pessoa ela não consegue, sozinha, ela não consegue desvencilhar disso aí, É né? isso aí. Então, isso é muito importante, como o professor Siqueira falou aí, é puxar de trás mesmo. Esses casos aí, eu acho que 99% deles são traumas infantis mesmo, lá de trás, da base familiar, né? Ali, podemos falar até um pouco do complexo de Édipo, né? Ali com pai, com mãe, né? A relação parental. Então, já vem mesmo ali da criança mesmo, da criação ali de traumas que vem carregando e a pessoa ela não consegue desvencilhar. Né? É Então, isso ela aí. precisa mesmo passar por um processo para ela entender e deixar o que ficou lá atrás para ela começar agora a não desvincular, né? Para não ficar nessa repetição aí, e ela fica tentando sair, volta de novo, tenta sair, volta de novo, e não consegue mesmo. Se não tiver um tratamento bem feito, uma terapia bem feita, um diagnóstico bem feito, que nem o professor Siqueira falou muito bem, que nesses casos aí não adianta falar muito, né? Nesses casos aí a gente tem que ouvir, né? A gente tem que sentar e ouvir a pessoa falar, até a gente conseguir, né, por meio da fala ou da escuta do clínico, no caso, ele conseguir desenvolver aí uma forma de estar ajudando essa pessoa a desvincular desse vício, né? Que acaba virando um vício aí, né? De repetição, né? A repetição é uma coisa que está escrito, né? A Sim, repetição é uma coisa que está escrito sobre isso, né? 90% dos nossos problemas está nesse ciclo de repetição. É isso aí. sim. Ô, Ricardo, você quer falar alguma coisa? O fone dele está desligado, eu acho que ele não está. Bom, pessoal, é assim, né? Nós estamos chegando ao final aqui já hoje. Acho muito interessante que a gente trabalhe hoje aqui, tá bom? Que a gente vê que, por mais experiência que você tem, você vai ter coisas para tratar. Tanto trazer na supervisão a questão do seu paciente, mas como diz o próprio Freud, né? E o Lacan também diz, a análise na supervisão acaba sendo a análise do analista também, que está trazendo as coisas. Exatamente. É o chamado terceiro analista, né? Chamado terceiro aqui, entendeu? Aqui a gente está trazendo 3 pessoas, o paciente, que a gente atende, trazendo a gente mesmo, e tem o supervisor. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente falou aqui, quando a gente fala sobre essa questão da transferência e da contra-transferência, e da neutralidade do supervisor também, ou do analista, a gente sabe que a gente deseja isso, mas a gente não consegue, porque isso mexe muito com a gente. Por exemplo, quando alguém chega, quando alguém traz um caso de um trauma de infância, logo vem à mente do Siqueira estar ajoelhado em frente ao santo, ou coisa pior. Quando alguém traz para mim também alguma coisa sobre isso, eu também, Siqueira, já pegaram minha cabeça e deram um quadro negro. Já jogaram apagador em cima de mim, entendeu? A minha professora de matemática me reprovou e falou que ia reprovar minha família inteira. Não, e outra, na escola primária, aqui em Jacareí, era uma escola que tinha, as professoras eram freiras. E uma freira me deu um beliscão na orelha, porque eu errei um exercício, ela me deu um beliscão na orelha até hoje. Até hoje eu lembro da unha dela com giz. Então. Olha só que coisa absurda, como é que fica na mente da gente isso? Isso aí, a gente precisa compreender, né, algumas coisas aqui, né? Tipo assim, isso que ele traz para mim, me atravessa, como diz na psicanálise, né? De uma forma que me leva na minha infância. Me coloca lá. Pega um homem de 60 anos e te coloca lá nos 5 anos, 10 anos de idade, te joga lá de volta. E se você não souber voltar, você sai mal daquela análise ali. Entendeu? Verdade, né? verdade. Com certeza, Márcio. É isso com que a gente certeza. tem preparado durante o nosso trabalho, para que quando a gente for lá atrás, a gente já está pronto para isso. Por isso que a supervisão e a análise do próprio analista é importante. Né? Hoje é importante a gente entender essa questão de por que minha cabeça foi batida no quadro negro, por que eu recebi um apagador na cabeça, entendeu? Para que eu possa seguir minha vida feliz e tranquilo, e ser professor também, né? A gente já tem aí 35 anos, 40 anos de professor,
para que a gente não transfira isso para os nossos alunos. Que você não reproduza, né? É exatamente isso. Então, a gente tem que tratar É isso mesmo. Pessoal, vamos finalizando por aqui, tá bom? Fiquei muito feliz com a presença de vocês hoje. É uma pena que teve algumas pessoas não vieram, mas como eu disse, foi eu mesmo que não fiz, eu apenas comuniquei aquele dia, né, Siqueira, que a gente estava junto ali, falei que a gente ia fazer isso hoje e tal, e foi mais para a gente poder começar, mas daqui a 15 dias a gente volta e vamos ver se vem mais gente, tá bom? Tem lista de presença hoje? Então, eu vou fazer o Hoje não vai seguinte, ter. eu vou fazer o seguinte, não, eu vou colocar aqui a lista, e eu vou pegando a lista aqui, peraí, deixa eu pegar aqui já a lista. Está aqui aberta aqui, que como eu disse, eu estou fazendo eu estou revendo os certificados, porque deu um problema deu um problema. Começou a sair certificado com o nome uma pessoa só, né? Então, aconteceu isso, acredita? Um negócio desse? Aconteceu isso. Eu consegui fazer, a semana passada, doutor, eu consegui fazer, eu fiquei acho que foi quinta, sexta, depois eu vim fazendo, participando, né, na verdade, das aulas, eu participei, acho que foi segunda, terça, quarta. Botei aí o formulário, tá? Eu estava preenchendo lá a lista de presença, mas não estava vindo um certificado hoje que o senhor colocou, parece lá. Então, eu coloquei no certificado lá. E aí, só que os certificados de ontem e de anteontem, tá tudo no seu nome. Entendi. Todo mundo preencheu, saiu tudo Alexandre. Aí que eu detectei o Com problema, licença, entendeu? doutor Márcio. Aparece que está precisando, está indicando que precisa de permissão. Esse agora que você clicou aí? Ele acabou de dizer que para ter acesso precisa de ter permissão. Então, só um minutinho, peraí, porque peraí. Solicitar acesso. Eu vou resolver aqui, rapidinho. Exato. Tá certo. É isso mesmo, tem que ver aqui. Já estou liberando aqui. Só um minutinho, então. Estou liberando aqui para vocês aqui. Peraí. Porque antes a gente clicava, já vinha o formulário. Não, é que eu fiz, eu estava fazendo agora há pouco. Tá. Deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa com link, agora sim. Estou atualizando aqui, concluído, já pode tentar. Vê agora. Clica aí agora. Agora foi. Isso. É que eu estou fazendo, eu estava preparando um certificado novo aqui, trabalhando, e parei para a gente poder entrar no nosso evento agora. Aí ficou incompleto. Mas então vocês podem preencher aí, tá bom? Aí depois esse certificado aí eu vou fazer manual eles, como eu tenho pergunta. dados de vocês. Esse daí eu preencho como o quê? Ouvinte, palestrante, como o quê? Esse é ouvinte. Não, tem aí o estágio aí. Já está aí a lista de presença, tem o estágio aí, já coloquei. Procura lá. Procura na lista suspensa. Na lista suspensa. Sei. E em relação a marcar seu perfil, aparece o quê? Ouvinte, palestrante, aparece como? Ali é ouvinte. Ouvinte, pronto. Agora no curso lá embaixo, você vai procurar lá, você vai achar lá que já tem lá o estágio de supervisão já. Isso eu já coloquei. Dá uma olhadinha, você acha aí. Curso de supervisão e psicanálise, Cleiton. Não, curso não, é estágio. Tem um aí de estágio. Estágio, lá embaixo, entendi, achei. Achou, né? É esse aí. Achei o estágio. É esse aí. Estágio de supervisão psicanalítica, tá. Isso, é esse aí, vai ser esse aí. Beleza. Tá bom? Então tá, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, gratidão, Márcio. Gratidão a todos. Gratidão. Até lá, tchau. Tô saindo aqui, tô fechando a sala, hein? Tá bom.